Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Ok. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Gabriela também. Bom, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de medicina baseada em evidências. Hoje nós temos uma aula específica sobre análise crítica de publicações científicas e como a aula anterior não foi gravada, eu vou passar rapidamente os slides. Essa aula está sendo gravada, né? Eu vou passar, assim, de uma maneira rápida, os slides da aula anterior, só para que fique gravado. Ao final dessa aula vai ficar gravado e eu vou botar lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês. Tá? Então, vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo os slides? Os slides? Por favor, alguém responda. Sim, está aparecendo. Tá. Então, olha só. Esses slides foram que nós falamos, nós mostramos na aula anterior. Aqui nós temos a definição de medicina baseada em evidências, né? Posteriormente, a gente falou de conceitos, né, de medicina baseada em evidências, né, a importância, né, a relação que existe entre a evidência científica, a experiência clínica e também os valores e circunstâncias do paciente em particular que nós vamos tratar, né? São conceitos importantes que a gente sempre deve levar em conta. Então, a gente procura os melhores desfechos para os nossos pacientes através da melhor evidência disponível. Aqui nós temos uma pirâmide, né? Foi comentado também, hoje eu vou mostrar novamente esse slide, né? Dos níveis de evidência, né? Desde a opinião de especialista até as meta-análises. E esse conjunto de melhores evidências, né, para se utilizar no tratamento dos pacientes, conjugado com a experiência clínica e valores, expectativas e circunstâncias dos pacientes, são os pilares da medicina baseada em evidência. Existem esses círculos que se interrelacionam, né, para a gente poder ter o conceito da medicina baseada em evidência. Aqui, mais alguns dados relativos ao médico que toma a decisão terapêutica, levando em conta a sua experiência pessoal, a evidência disponível, a melhor evidência e também as particularidades do paciente, né? Mais uma vez, falando da importância dada aos estudos científicos e também como que a gente participa desse processo decisório. Competências do médico moderno, a gente conversa com os pacientes e a família dos pacientes para que eles estejam informados dos benefícios e riscos de cada opção de tratamento. Nós fazemos, para que isso ocorra, a gente vai falar um pouquinho agora do que se chama pergunta PICO, né? O acrônico PICO, né? Problema relacionado ao paciente, intervenção, controle e o desfecho. Então, nós temos as perguntas se dividem em básicas e clínicas. As perguntas básicas elas procuram explicar por que ocorre a doença, qual é a fisiopatologia, quais são os dados clínicos. E nós temos também perguntas que são as perguntas clínicas, né, que são baseadas em evidências que nos dão a possibilidade de decidir o que nós vamos fazer do ponto de vista terapêutico. Esse é o fundamento da pergunta PICO, né, onde você tem o problema relacionado ao paciente, nós temos um estudo comparando uma intervenção com um controle e temos o desfecho para verificar se aquela intervenção trouxe benefício ou não para o paciente, né? Dentre os desfechos, nós vamos considerar os desfechos mais importantes. Então, está aqui, resumidamente, o que significa a pergunta PICO, né? Foi comentado também se essa informação está sempre disponível para o médico, a gente vai conversar sobre isso hoje também, ou se a gente tem tempo para obter essa informação, né? Qual o investimento que o médico deve fazer ou está disposto a fazer para ter essa informação qualificada, a gente vai falar sobre isso hoje também. Alguma situação em que a gente age sem consultar, né? Não está caracterizado ali o desejo do paciente ou família, falei que isso ocorre em situações de urgência e emergência, né? E também
se o paciente decide que tal procedimento ou tal intervenção não deva ser feito e você acha que deva ser feito, se você deve convencê-lo do contrário. Então, essa foi a aula anterior. Eu vou aqui minimizar para a gente passar agora para a aula de hoje, onde nós vamos ter a aula de análise crítica dos artigos científicos. Então, vamos lá, né? Por que nós lemos artigos científicos ou por que o médico, né, o profissional de saúde, o médico, tem a necessidade de ler artigos científicos? Então, está dentro do conceito da medicina baseada em evidências, né? Essa tomada de decisão, no que se refere a o que eu vou fazer, como que eu vou tratar meu paciente, que exames eu vou pedir, o que eu vou prescrever, isso é fruto de publicações científicas. Tudo que a gente faz em medicina está relacionado à ciência, está relacionado a publicações científicas. Aqui é uma publicação, é um artigo que fala sobre isso, né? Por que os médicos leem os artigos científicos? É uma brincadeira que ele coloca, né? São vários itens. O primeiro que ele coloca é para impressionar os outros. Obviamente, não é por isso que nós estudamos. Nós estudamos para poder tratar melhor os nossos pacientes. Então, são vários motivos que nos levam a ler artigos publicados em periódicos, como está colocado ali, né? Para que a gente possa estar atualizado na nossa área, para que a gente possa entender a fisiopatologia, para que a gente possa resolver um problema particular relacionado ao paciente que nós estamos tratando, que exames nós vamos pedir. Então, tem várias possibilidades que nos levam a ler artigos publicados em periódicos, em revistas científicas. Como que nós temos acesso a esses artigos, né? Hoje, com o advento da web, está muito mais fácil nós termos acesso a esses artigos, né? Certamente vocês conseguem fazer isso e fazem, né? A geração de vocês, a internet, ela já faz parte da vida, de tudo que nós vamos resolver, a internet está disponível. Então, como está colocado aqui, nós podemos encontrar as evidências, né, científicas em uma variedade de opções, né, incluindo o que é publicado em revistas científicas, nas revisões, resumos de estudos, guidelines, a gente vai falar sobre isso também. E também nós temos os nossos livros-textos, né, que também são colocados aí, muitos deles como dentro do conteúdo da disciplina, como a referência para que possa ser consultado, né? E como está colocado aqui, através da internet, né? O acesso à informação está colocado aqui, livro-texto, biblioteca, Google, PubMed, eu vou ter acesso ali aos artigos científicos, eu posso ter assinatura de uma revista individual, para eu ter acesso ao full texto, ou eu posso ter a assinatura corporativa, quer dizer, o local que eu trabalho tem assinatura institucional e eu, como trabalho nesse hospital, eu trabalho nessa instituição, eu tenho acesso àquele periódico ou àqueles periódicos, né? Então, isso também existe, né? Tem a assinatura individual e tem a assinatura corporativa para você ter acesso aos periódicos, para você ter acesso aos artigos completos, né? Muitas vezes você tem acesso ao artigo, ao resumo do artigo, ao abstract, mas não tem acesso ao full texto. Então, através da assinatura, a gente consegue ter acesso ao full texto. Bom, o que eu quero pesquisar, qual é a minha área de interesse, o que eu estou estudando, aquele caso que eu estou tratando, trata-se de quê, né? Eu fiz uma especialidade que eu quero me manter atualizado, quer dizer, isso faz parte, ou vai fazer parte da vida de todos vocês aí, durante a graduação e depois, no futuro, quando vocês escolherem uma especialidade para se dedicar, né? Então, nós vamos pesquisar e como lidar com um aumento exponencial das informações científicas. Existe um número imenso de publicações científicas que a gente pode ter acesso, né? Aqui está falando, esse slide, ele fala a respeito do número de periódicos, né, que são
publicados, e aqui também o número de trabalhos randomizados. A gente vai falar já sobre isso também, publicados a cada ano, né? Uma quantidade imensa. Então, como é que eu tenho acesso a essa informação? Como é que ela pode chegar para mim de uma maneira mais fácil? Eu posso ter acesso ao artigo original, eu posso ter acesso ao resumo do artigo, a uma revisão do tema, eu posso ter acesso a um guideline. Quer dizer, existem várias maneiras que eu posso ter acesso a essa informação, dependendo do grau que eu preciso dela, né, para poder praticar a medicina baseada em evidência, para eu poder tratar aquele meu doente que, em particular, para eu poder decidir a intervenção terapêutica. Uma das formas de procurar informação é através do título, né? Ou da palavra-chave. Eu procuro através de uma palavra-chave e vai aparecer uma série de opções de artigos para eu poder ter acesso a eles, né? Para saber do que se trata, né? Aqui é um título, né? Isso aqui é da área de medicina intensiva, chama-se pressão venosa central, que é um dado. A gente vai ter uma aula específica sobre medicina baseada em evidência em medicina intensiva, mas um dos dados que a gente obtém no doente grave chama-se pressão de enchimento, pressão venosa central. E de alguns anos para cá, essa informação ela passou a não ser muito valorizada pelos colegas novos que atuam na área. Então, esse autor ele fala mais respeito com a pressão venosa central. Quer dizer, o título do artigo ele já te chama, ou já te, digamos assim, coloca a curiosidade para você ver o que está escrito naquele artigo. Essa publicação que eu estou tendo acesso a ela é recente, trata-se de um artigo original. Isso é importante, porque, digamos assim, a ciência avança. Então, eu posso estar diante de uma informação que passou a ser colocada como opção de tratamento que foi publicada esse ano. Então, eu preciso ter mais informações sobre isso. Se eu não estiver estudando, eu não vou ter acesso a essa informação. Quer dizer, como é que eu vou prescrever uma droga que foi colocada à disposição no arsenal terapêutico esse ano se eu não tive a leitura dessa publicação me colocando, digamos assim, os dados necessários para poder prescrever determinada droga. Então, eu preciso estudar, eu preciso, na área que eu escolhi para atuar, eu preciso tentar me manter atualizado, né? E isso, muitas vezes, é feito procurando as informações ou as publicações mais recentes sobre o tema do meu interesse, né? Aqui, falando, a pergunta é em qual revista o artigo foi publicado, né? Essa revista é uma revista de qualidade, é uma revista indexada, é uma revista que tem um alto fator de impacto, quer dizer, muitas pessoas procuram informação nessa revista, isso também é importante, quer dizer, qual é a minha fonte de informação, né? Aonde eu vou atrás para procurar essa informação? Qual é o periódico? Qual é a qualidade desse periódico, né? Eu vou ler todo o artigo ou vou ler apenas o resumo? Quer dizer, todo artigo ele tem um resumo, tem um abstract, né? Onde ali, de uma maneira rápida, eu consigo ter informações a respeito do que está publicado. Se o artigo me interessa, né, quando eu leio o título, leio o resumo, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já, eu posso optar por ler todo o artigo. Isso é muito interessante. Eu posso, inclusive, salvar esse artigo. Eu quero ter esse artigo comigo para eu poder consultar na hora em que eu precisar. Então, esse acesso à informação, escolher a informação, aonde ela está publicada, se eu vou ler apenas o resumo, se eu vou ler todo o artigo, isso é muito importante, são decisões que nós tomamos para obter a informação, para nos mantermos atualizados e podermos decidir o que eu vou fazer com aquele doente em particular que eu estou tratando, né? Dentro desse contexto, né, de ler o resumo, eu vou ver o resultado. Se o resultado daquela informação que eu estou procurando ou daquela droga, aquela intervenção terapêutica que pode vir a ser feita ou não, se os resultados mostram que não houve benefício, né, aquilo ali muitas vezes é o suficiente para eu não ler o artigo todo. Quer dizer, eu posso optar por ler o artigo todo ou não. Se o artigo mostra benefícios, principalmente no que se refere
a um desfecho como mortalidade, opa, eu preciso dessas informações com mais detalhe, eu vou ler todo o artigo com calma. Por outro lado, se aquela intervenção terapêutica não trouxe benefícios, os resultados não foram favoráveis, eu posso esperar um pouco, eu não preciso ler aquilo naquele momento. Qual a metodologia do estudo? E agora nós vamos falar de itens relacionados como que o autor se portou, né, que metodologia ele escolheu para obter resultados que nós vamos ter acesso a essa informação. Né? Se o estudo é prospectivo, randomizado, duplo cego, com protocolo de intervenção definido, multicêntrico, se teve impacto favorável ou não na mortalidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de estudos, conceitos e generalidades. Os próximos slides eu quero dedicar a esse colega médico, que é um cirurgião, amigo meu de trabalho, Cláudio, né, o Saboia, que acabou falecendo por causa de Covid. Já há vários anos nós participamos de atividades científicas, né, e essa aula tem alguns slides que ele me cedeu e eu vou mostrar para vocês. Eu vou interromper um pouquinho aqui para ouvir vocês, o que foi dito até agora. Alguma pergunta do que foi dito até agora? Queria ouvir vocês. Tudo tranquilo, professor. Mas sem perguntas? Tem que ter pergunta. O que vocês entenderam do que foi dito até agora? Eu gostaria que vocês participassem. Pode ser através do chat ou pode abrir o microfone e falar, sem problema. Nenhuma pergunta? Então, eu vou fazer. Né? Vamos lá, então. Eu tenho aqui na sala de aula 40 pessoas, 39 pessoas. Então, está aqui, Eduardo Stilben. Eduardo, o que você entendeu quando a gente fala a respeito de procurar a informação em periódicos de boa qualidade? Oi, professor. É que a luz caiu aqui em casa, eu retornei à aula tem pouco tempo. Aí eu entrei na aula um pouquinho atrasado. Ah, é? Então, tem aqui... Isso. Eu tenho aqui... Algumas pessoas saíram de sala porque não gostam de receber a pergunta. Então, Cláudio Eduardo, o que você entendeu, Cláudio Eduardo, a respeito de como obter informação? Sobre a necessidade de obter informação. O que você entendeu? Gabriel? Essa aula virtual, não há problema nenhum em dar. É o que eu estou fazendo. Eu sou professor da universidade. Mas seria bastante interessante que vocês participassem, porque no final ela vai ser gravada, vai colocada lá. Se não houver troca de, digamos assim, de experiências, ela é menos produtiva do que deveria ser, entendeu? E essa disciplina, no final do dia, né, 7 horas da noite,
seria bastante interessante que vocês pudessem se manifestar, participar, tornar a aula menos pesada, né? Mas tudo bem. Se não tem pergunta, a gente continua. Vamos lá. Eu vou voltar aqui. Vamos compartilhar a tela novamente. Bom, existe uma série de tipos de estudos, né? E os slides que eu vou mostrar a seguir são referentes a esses tipos de estudos, né? Vocês têm a disciplina, né, de iniciação científica, bioestatística, são disciplinas que certamente falam também desse tema, né? E nós precisamos saber deles para poder, digamos assim, entender melhor a medicina baseada em evidência quando a gente chega lá em níveis de evidência, né? Então, vamos lá. Os objetivos de escrever os modelos de pesquisa e classificá-los, né? Aqui nós temos o roteiro desses slides, né? As estratégias empregadas, os critérios, classificar os modelos de pesquisa, hierarquia das evidências, validade e viés metodológico. As principais estratégias empregadas na investigação de um tema em saúde estão ali colocadas: estudo de caso, investigação laboratorial, pesquisa populacional, individual ou coletiva. Critérios para a classificação dos modelos de pesquisa. Existem vários tipos de pesquisa, né, de estudos clínicos, né, como estão colocados ali, né, randomizado, não randomizado, observacional, ou fazendo intervenção, intervencionista, controlado, não controlado. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Estudos descritivos, né, que têm o objetivo de informar sobre a distribuição de um evento na população, em termos quantitativos, né? Estudos analíticos, os grupos são analisados e comparados. Usualmente estão subordinados a uma ou mais questões científicas, são as hipóteses que serão ser testadas, né, que se relacionam ao evento. Eu tenho uma intervenção e eu vou ver qual foi o resultado daquela intervenção, né? Isto é, exposição versus doença. Possuem grupo controle. O modo como o grupo controle de estudos são formados geram os diversos estudos analíticos. Classificação dos modelos de pesquisa, estudo de estudos descritivos, estudo de caso, série de casos, estudo de incidência, estudo de prevalência, estudos analíticos, estudo transversal, caso controle, estudo de coorte, ensaio clínico randomizado, estudo ecológico e revisão sistemática, a gente vai ver mais adiante. Esses estudos analíticos, intervenção, que é o ensaio clínico, né, onde você tem o grupo controle e intervenção, e observacionais, coorte, caso controle, estudos transversais. Nos estudos observacionais, os participantes da pesquisa não são sorteados para os respectivos grupos, porque já pertencem a eles antes do início da pesquisa. Quer dizer, o pesquisador ele vai fazer a observação de uma determinada para uma determinada pesquisa, mas ele não randomiza de maneira aleatória os grupos, né? Os grupos eles não são alocados separadamente. Quando um estudo é classificado como longitudinal, quando cada indivíduo é observado em mais de uma ocasião. As unidades amostrais têm informações ao longo do tempo, né? Eu vejo a evolução da doença, estudo que analisa o curso clínico da doença, o prognóstico da doença, estudos relacionados ao prognóstico. Estudos longitudinais podem ser prospectivos, daqui para adiante, ou retrospectivos, que são dados registrados antes do início do estudo. Então, esses dois estudos são estudos observacionais longitudinais, prospectivos ou retrospectivos. Estudos transversais. Refere-se à frequência de uma ou várias doenças medida através de levantamentos de uma população, conhecido como coorte transversal, corte seccional ou prevalência. Estudos de casos, série de casos, que são estudos descritivos. Estudo transversal, ecológico, caso controle, coorte. Estudos observacionais. E o ensaio clínico randomizado, os estudos de intervenção, que são os estudos analíticos. Estudo de caso, relato de casos, série de casos.
Aqui são descrições detalhadas de um só caso ou de poucos casos, né? Desculpem. E relato de casos. Cerca de 20% a 30% dos artigos publicados em grandes revistas médicas são estudos de 10 ou menos pacientes. Quer dizer, é importante também que a gente tenha acesso a esse tipo de informação. Vantagens e limitações. Vantagens: descrever doenças novas, raras ou manifestações e associações não usuais de doenças conhecidas. Desencadeiem estudos adicionais mais decisivos. Limitações: não servem para testar hipóteses e fazer comparações, suscetíveis ao viés, a gente vai falar mais adiante. Não estimam a frequência nem o acaso da ocorrência descrita. Série de casos: é um estudo com um grupo maior de pacientes, 10 ou mais. Vantagens: desvantagens ou limitações, né? Avaliação do caso, aplicação de algumas estatísticas, limitações: ausência de grupo de comparação, descrição de em determinado instante, né, naquela coorte, valor restrito para estabelecer causa e efeito. Estudo de caso e série de casos não são investigações epidemiológicas propriamente ditas. Estudo de caso-controle. Os estudos de caso-controle comparam a frequência de um proposto fator de risco, que é a exposição, em um grupo de casos com a de um grupo de controles. A amostra com doença, a amostra sem doença, que são os controles, população de risco. No passado, qual foi a frequência de exposição nos dois grupos, né? Aí você tem a análise dos dados, né? Você tem a população, doentes, grupos de casos, não doentes, grupo controle, e aí você tem ali exposto, não exposto, exposto, não exposto, e aí você vai ter a análise desses dados. É um estudo longitudinal retrospectivo. Caso controle também tem vantagens e desvantagens. Caso controle permite fazer comparações, rapidez, economia, sem limitações impostas pela frequência da doença. Não permite o cálculo, desvantagem, de incidência ou prevalência, susceptibilidade ao viés. Coorte versus caso controle. Ambos são estudos observacionais de fatores de risco. Caso controle já há um desfecho na ocasião da pesquisa. Coorte, relação temporal entre causa e efeito. Vejam quantos tipos de estudo clínico existem, né? Estudo de coorte é um estudo longitudinal prospectivo, parte da causa e direção ao efeito, difere do ensaio clínico randomizado por não haver alocação aleatória de exposição. Aqui é o que seria um estudo de coorte. Eu tenho a população, expostos e não expostos, doentes, não doentes, doentes, não doentes, e eu tenho análise de dados. Coorte histórica, as informações são coletadas no passado, contudo, é um estudo prospectivo longitudinal. Exposição, doença, efeito, estudo de caso-controle, estudo transversal. Ensaio clínico randomizado. Parte-se da causa em direção ao efeito. Os participantes são colocados aleatoriamente para formar grupos de estudo de controle. É apontado por muitos autores como a melhor estratégia para se investigar uma relação causa e efeito. Quais são os efeitos da intervenção? O ensaio clínico, alta credibilidade como produtor de evidência científica. É o ensaio clínico randomizado controlado, né? Muitos desfechos clínicos podem ser investigados simultaneamente. A interpretação do resultado tende a ser mais livre dos fatores de confundimento, né? Porque eu tenho bem definido o grupo intervenção e o grupo controle. A intervenção e a verificação de resultados podem ser simuladas com o uso de placebo e técnicas de aferição duplo cega, de modo a não influenciar os examinados e os examinadores. Existe certeza de que o tratamento é aplicado antes de aparecerem os efeitos. Então, o ensaio clínico é muito bom, randomizado e controlado. A avaliação da eficácia ou efetividade de procedimento diagnóstico, preventivo ou terapêuticos. Comparação de novas terapêuticas medicamentosas. Então, é o principal pilar aí da medicina baseada em evidência, são os chamados RCTs, estudos randomizados controlados, né? Aqui o delineamento, eu tenho a população, tenho uma amostra para estudo, eu tenho o grupo intervenção, o grupo controle, e aí eu tenho os resultados com efeito, sem efeito, com efeito, sem efeito, e nós analisamos os dados posteriormente. Estudos ecológicos utilizam dados já agrupados, né? Por exemplo, associação entre tabagismo e câncer de pulmão, empregam um grupo de indivíduos como unidade de observação. Áreas geográficas são geralmente as unidades de análise.
Aqui um resumo, né, falando a respeito dos tipos de estudos, as vantagens e as desvantagens chamam a atenção dos ensaios clínicos randomizados. É o desenho mais convincente, maior controle para evitar confundimento ou variáveis desconhecidas. A desvantagem desse estudo é que eles são mais caros, o doente tem que autorizar a intervenção, algumas vezes isso tem objeções éticas, logística difícil, isso são limitações ou desvantagens dos RCTs. Revisão sistemática é um tipo de investigação científica que reúne vários estudos originais, fazendo uma síntese dos resultados através de estratégias que limitam vieses e erros aleatórios. Coleta de dados, analisa-os e fornece avaliação crítica dos estudos, objetivando responder a uma pergunta. Então, é importante a revisão sistemática, porque ela vai pegar vários estudos e vai agrupá-los para tentar obter uma informação de todos esses estudos, né? Essa revisão sistemática ela é feita por grupos, né? E existem vários critérios. Usa metodologia científica, tem método de seleção e avaliação bem definidos e explícitos, permite avaliar a possibilidade de viés, permite avaliação crítica também. A meta-análise é uma síntese matemática dos resultados dos estudos primários. Trata-se de um método estatístico que pode ser utilizado na revisão sistemática. Faz-se análise da combinação dos resultados e normalmente se apresenta o resultado de uma meta-análise com esse gráfico aqui que chama-se Forest Plot. Hierarquia das evidências, nós já mostramos esse slide na aula anterior, é a mesma coisa, a gente tem desde opinião de especialista, relato de caso, série de casos, até a revisão sistemática de estudos randomizados, as meta-análises. Validade e viés, né? Validade de uma investigação, validade de um estudo de respeito ao grau de correção das conclusões alcançadas. Tipo de validade interna e validade externa. A validade interna, as conclusões são corretas para a amostra estudada. A validade externa, as conclusões são aplicáveis à população onde a amostra proveio e a outras populações também, né? Interpretações dos resultados de uma investigação. Acaso como explicação, viés como explicação, isso também, muitas vezes, tem que ser colocado quando a gente faz análise crítica de uma publicação. O que é um viés? É um erro sistemático, tendenciosidade, distorção. Qualquer tendência na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão dos dados que induz a conclusões sistematicamente diferentes da realidade. O viés pode ser por seleção, pode ser por aferição, pode ser por confundimento. O que é dito é que a evidência maior são dos estudos randomizados controlados, né, os RCTs. E os estudos observacionais, eles são criticados exatamente por não ter, por ter possibilidade de viés e também por não ter esse grupo controle bem definido. Viés de seleção, aqui, ó, erro na identificação da população ou grupo de estudo. Viés de aferição, viés de confundimento. Aqui, novamente, um slide falando dos vários tipos de estudo e análise crítica de artigos científicos e a posterior classificação nos referidos níveis de evidência é fundamental para recomendar ou não determinada conduta clínica, assim como para a obtenção de resultados positivos para definir qual a melhor categoria se aplica à conduta do estudo. Muito bem. Eu vou interromper novamente, que eu falei uma porção de estudo clínico. Certamente vocês vão ter essa aula em outras disciplinas, né, como bioestatística, com metodologia científica, iniciação científica, mas é um apanhado de todos os estudos aí, características de todos esses estudos. Quando a gente vai ver uma publicação, né, ela vai se encaixar ali dentro de um desenho que foi mostrado. E, a partir dali, nós vamos avaliar se aquele resultado daquele estudo científico ele se aplica ali ao paciente que eu estou decidindo a intervenção terapêutica ou não. Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Eduardo. O que é a coorte? Coorte é um grupo, é um grupo de pacientes estudados que você
dali daquela coorte, você vai ter uma amostra que você vai estudar. Então, eu tenho, por exemplo, uma enfermaria com 100 pacientes, né? Com 100 não, digamos, com 20 pacientes. E ao longo de um mês ali passam pela aquela enfermaria, pelos quartos, 100 pacientes. Então, eu interno, trato do alto, ao longo de um mês, eu vi 100 pacientes. Esses pacientes eu posso dar continuidade ao acompanhamento deles. Ali, durante aquele mês, eu estou querendo, por exemplo, estudar os pacientes que apresentaram um quadro de infecção pulmonar, fizeram pneumonia. Quantos doentes eu internei com pneumonia, como que eles evoluíram? Eu posso, dentro daquela coorte ali de pacientes que eu acompanhei durante o tratamento na enfermaria, selecionar a amostra dos pacientes que tiveram diagnóstico de pneumonia, que eu tratei de uma determinada forma, que evoluíram bem ou mal. Eu posso fazer uma coorte prospectiva, uma amostra para observar prospectivamente, daqui para frente, ou ter todos esses dados dentro ali de um prontuário eletrônico e olhar para trás, nos últimos 6 meses, quantos doentes eu internei com pneumonia, o que aconteceu com eles. Se tiveram alta, se evoluíram mal, se morreram. Quer dizer, eu posso obter esses dados a partir desse momento, ou posso obter esses dados daquele problema que eu estou querendo estudar, né? Dentro daquele grupo de pacientes que eu tenho acesso. Deu para entender, Eduardo? Ok. Bom. Professor, eu tenho uma pergunta. Numa situação de situação clínica assim da nossa vida, se a gente se deparar com uma situação e quiser buscar o maior, assim, a maior certeza, então o ideal seria buscar as revisões sistemáticas, né, de literatura. Sim. Existem as revistas, os periódicos e algumas plataformas também, elas, digamos assim, se especializaram, né? Principalmente algumas plataformas, algumas universidades. Um exemplo é a Cochrane, né? University. Ela publica muito guideline, muita revisão sistemática a respeito de um tema. Então, ela tem as informações. Eu vou falar para vocês, acredito que não será hoje, será na próxima aula, né? Que eu vou falar para vocês como que é feito, um guideline, como é que as informações são filtradas para chegar a esse resumo, né? A esse resumo que é uma revisão sistemática, uma meta-análise e um guideline publicado por uma sociedade médica. Então, eu posso obter essa informação através de um consenso ou de uma recomendação, de um protocolo de uma sociedade, onde vai conter essas informações. Pode ser através de uma dessas plataformas que publicam essas revisões sistemáticas, né? Pode ser através de um periódico que também publica artigos de revisão sobre determinado tema e vai estar tudo contemplado ali também, onde o autor vai fazer uma revisão sobre o assunto e publicar ali o que deve ser feito relacionado àquele assunto. Deu para entender, Guilherme? Deu sim, professor. Obrigado. Voltando aqui a compartilhar, eu acho que é exatamente esse slide aqui, ó. E os guidelines, né? Como é que eles são produzidos, né? São através da análise dessas informações que são publicadas, aonde você tem peso para as publicações, né? De publicações de maior evidência, menor evidência, dentro daquela pirâmide, né? Dando preferência naturalmente, né? Aos estudos randomizados controlados que se referem àquele assunto, e aí você extrai conclusões de vários estudos que foram publicados e coloca aquilo como num modelo de recomendação para se utilizar para tratar aquela patologia, né? É como está colocado aqui nesse slide. Olha lá.
da evidência para produzir esse material. Então, tem ali as hierarquias dos estudos clínicos, né, onde são levados em consideração o resultado do tratamento e também os efeitos adversos, né, que foram encontrados. Então, está colocado ali, ó, terapia e riscos, né, de trabalhos randomizados, estudos observacionais e estudos não sistemáticos, né, observacionais não sistemáticos. E também tem estudos relacionados ao diagnóstico, ao prognóstico e diagnóstico diferencial. O nível de processamento que ocorre, né, para esses estudos primários, as revisões sistemáticas que chega ali ao guideline e ao processo decisório. Quer dizer, aquilo tudo é filtrado para que chegue para mim uma informação já digerida, uma informação aonde todo esse material ele foi trabalhado por um grupo de médicos, né, de especialistas, tem muitos especialistas em revisão sistemática também, para que produzam esse material, né, ali naquela pirâmide ali, onde você tem as perguntas, onde você tem as revisões sistemáticas e onde você tem os guidelines lá no topo como a opção melhor. Muito bem. Aqui um resumozinho do que eu falei. Critérios para a decisão de qual artigo deve ser lido. Então, vamos lá. Observar o título. É útil ou interessante? Quer dizer, se aquela área, se que está ali naquele artigo não me interessa, eu não vou ler, né? Verificar os autores. Boa referência. Posso também optar, se eu conhecer os autores, saber se é boa referência, eu vou ler ou não. Se não é, também não. Ler o resumo. Os resultados, se válidos, seriam úteis? Se também a resposta é não. Considerar a aplicabilidade. Os resultados, se válidos, se aplicariam à sua prática. Quer dizer, ali aquele artigo está falando de um item, de uma intervenção terapêutica que está distante da sua prática clínica. Você não tem como utilizar por uma questão de, por exemplo, custo, né? Eu não tenho acesso àquela droga para tratamento. Então, esse artigo também não vai poder ser aplicado naquele doente que eu estou tratando. Não ler esse artigo. Então, se a resposta é não, eu não vou ler esse artigo. Por outro lado, se essas várias respostas foram sim, né, o artigo é interessante, é boa referência, os resultados, se válidos, seriam úteis e também eu posso aplicar, se é tudo sim, qual é o objetivo, né? Se o meu objetivo é decisão sobre um teste diagnóstico, a comparação cega com o padrão ouro para o diagnóstico, sim, eu vou ler a seção material e métodos. Se também estudo o curso clínico da doença, o prognóstico, e forem incluídos pacientes no início da doença, a resposta é sim, eu também vou ler material e métodos. Se determinar a etiologia e causalidade, o tipo de estudo fornece evidência de alto nível, sim, eu também vou ler material e métodos. A decisão sobre terapêuticos, RCTs, né? A alocação de pacientes foi realmente aleatório, o estudo foi randomizado, duplo cego, com protocolo de intervenção bem definido. Se é sim também, eu vou ler material e métodos, eu vou ler o artigo. Por outro lado, se a resposta é não desses itens, eu também não vou ler o artigo. Bom, pequenos problemas, só para a gente relatar aqui que podem acontecer. Procure evitar isso aqui. Ó. Isso aqui está no Globo de hoje. É uma publicação do JAMA. A gente não vai obter informação através de imprensa leiga, né? Então está aqui, essa referência está aqui. Esse artigo está aqui, é um artigo do JAMA. Se eu quiser ter informação desse artigo, eu venho aqui e leio o artigo, né? É interessante, eu vou salvar esse artigo que eu quero ter guardado para eu ler com mais calma. Agora, não é correto, né, que eu vá atrás de informação, médica, né, de qualidade através da imprensa leiga, que é o que eu estou mostrando aqui. Onde é que eu parei? Está aqui. Aqui apenas uma outra consideração.
falando que existem autores que fazem críticas às publicações científicas. Esse aqui é um autor, esse aqui é outro autor também, falando que muitas vezes o que a gente lê não é transparente, né? Apenas para ilustrar, né? Eu vou buscar informação em qual periódico, qual o fator de impacto. Isso aqui foi publicado em 2013, né? Onde várias revistas brasileiras foram retiradas dessa lista de fator de impacto, porque os autores brasileiros eles estavam colocando a mesma referência em várias publicações para aumentar digamos assim, o fator de impacto das revistas que eles publicaram os artigos. Então, isso é como foi chamado ali nessa publicação, quer dizer, foi feito citação de maneira inadequada e acabou se penalizando naquele período. Aqui foram retirados, haviam ali centenas de referências de pesquisas que eram repetidas. Isso está errado, não é o correto, né? Qual o grupo de pesquisa? Tem conflito de interesse? Quem financiou? Aqui é uma outra publicação também interessante, onde esse autor ele fala do problema do conflito de interesse que é descrito pelos colegas que apresentam trabalhos, que participam de eventos. Então, aqui ele está falando de como que é feito, digamos assim, o financiamento da pesquisa. Muitas vezes as pessoas não declaram isso, que receberam dinheiro para fazer a pesquisa, né? Como é que é feito como é que é feito isso? Isso deve ser colocado claramente como conflito de interesse, né? Aqui uma publicação que fala da distribuição de pagamentos pela indústria para médicos lá da região americana de Massachusetts, né? Falando de financiamento, falando de como que foi feito esse financiamento, médicos que receberam, de acordo, inclusive, com a especialidade, médicos que receberam financiamento da indústria. Quer dizer, você recebe financiamento para prescrever determinada droga ou para financiar determinada pesquisa, e aquilo tem que ser declarado, né? Aqui é uma publicação brasileira onde tem lá conflitos de interesse. Então, as pessoas que participaram, vejam quantos conflitos de interesse elas têm. Isso tem que estar no artigo. Quer dizer, se a pessoa tem conflito de interesse, isso tem que ser declarado. Não pode deixar de ser dito. Para quem está lendo, saber quem está publicando aquela pesquisa. Muito bem. Interrompi novamente o compartilhamento. E queria ouvir vocês a respeito do que foi dito. Se temos mais perguntas. Olha quanta implicação tem a gente ter acesso às informações, né? Eu vou atrás dela, eu vou dar preferência àqueles artigos mais recentes que estão relacionados ali ao doente que eu estou tratando. Eu vou dar preferência aos trabalhos randomizados controlados, que têm impacto favorável na mortalidade, no desfecho ali do paciente, que tem importância, né? Isso pode estar num formato de uma revisão sistemática, pode estar no formato de uma meta-análise, pode estar no formato de um guideline, que é publicada por uma sociedade. E é assim que a gente corre atrás da informação. Ela vai ser sempre feita, né? A gente não tem como não correr atrás dessa informação, não estudar. A gente vai estar sempre procurando se manter atualizado para poder oferecer a melhor prática de medicina baseada em evidência para o nosso paciente, né? Perguntas? Não, professor, acho que não. Tudo ótimo. Não? Eu vou só complementar, então, que ficou faltando uns slidezinhos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui novamente. Vamos lá. Mais uns minutinhos. Olha só. Um exemplo, né, de pergunta que poderia ser feita, né? Devemos fazer profilaxia com antimicrobianos para a prevenção da doença de Lyme?
Quer dizer, essa pergunta é um exemplo de uma pergunta que poderia ser feita, né? Doença de Lyme é a doença que é transmitida através do carrapato, tem um agente infeccioso, a Borrelia burgdorferi, que causa a doença de Lyme, pode causar artrite e outras complicações no organismo também, e podemos lançar mão de antimicrobianos. Aqui a pergunta é se a gente deve fazer profilaxia com antimicrobianos para a prevenção da doença de Lyme. Quer dizer, como é que eu resolvo isso, né? Eu tenho lá um paciente que teve lá uma picada por conta de um carrapato e tem risco da doença de Lyme. Eu devo fazer antimicrobiano ou não? Na aula seguinte, nós vamos ver como é que essa pergunta pode ser respondida. Como é que ela pode ser respondida? Como é que se faz esse trabalho para responder essa pergunta, né? Até onde vai o nível de informação para a gente chegar ali naquela questão. Ok? Bom, se não houver mais perguntas, vocês podem botar o nome, a matrícula e sair de sala, que eu estou aguardando. Tá bom? Um abraço para vocês. Até semana que vem. Valeu, professor. Muito obrigado pela Obrigada, aula. professor. Obrigada pela aula, professor. Um abraço, um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Carolina.